Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Vamos para a nossa segunda aula de Animate Flash, tá? Vou apresentar algumas ferramentas para vocês, alguns conceitos que o Flash utiliza para criação e vamos fazer hoje nossa primeira animação, nosso primeiro Walk Cycle, né? A gente já tinha feito na aula anterior uma animação mais simples, utilizando o conceitozinho de Squash and Stretch. Hoje vamos trabalhar algumas coisinhas aqui do Walk Cycle, tá? Do ciclo de caminhada. Eu vou criar um arquivo novo aqui, o Create New. Por enquanto, vou criar um padrão, tá? O Standard, porque não tem problema que eu não vou animar. Eu vou deixar para fazer isso na próxima parte. Deixa eu aumentar um pouco minha timeline. Beleza? Aqui no menuzinho do canto, eu posso ver o tipo que eu quero, tá? Pequena, médio ou alta. Deixar em média. Posso deixar em alta, não tem problema. Galera, o Flash, ele usa basicamente os mesmos conceitos que o Adobe Illustrator, tá? Ele usa cor de preenchimento e cor de traçado. E vocês vão perceber que ele tem muitas ferramentas que são parecidas com o Adobe Illustrator, mas ele tem umas coisinhas que é dele, uma particularidade dele. No modo de desenho tradicional dele, eu vou abrir aqui minha barra de menu, para vocês olharem. No modo de desenho tradicional dele, ele vem já no modo chamado de modo de mesclagem. Isso é muito semelhante à ferramenta do Shape Builder, lá do Illustrator, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui minha ferramenta retângulo e eu vou trocar minha cor de traçado, só para vocês verem a diferença que eu vou fazer. Vou botar uma cor não tão agressiva aqui. Beleza? E eu vou desenhar um objeto. Barra de espaço. Deixa eu dar um fitzinho aqui. Fit. Desenhei um objeto. Tudo muito bom, né? Igual a qualquer outro software de criação vetorial. Agora perceba a diferença dele dos outros programas. Se eu voltar para minha seta e clicar, ele já fica ativo para mim. Tá vendo? Isso aqui é muito semelhante ao Shape Builder. E olha que interessante. Nesse momento eu posso inclusive tirar esse objeto. Ele criou para mim um objeto com preenchimento e traçado, mas na hora da seleção ele já faz uma substituição. Tá? Esse modo de Merge Drawing, que é o modo padrão dele, como é que eu sei em que modo que eu tô? Como é que eu vou saber isso? Quando você seleciona uma ferramenta de forma, ou a ferramenta pincel, ou ferramenta linha, ferramentas de criação no geral, aqui nesse cantinho aqui, ó, você vai ver o tipo que ele está ligado. No caso aqui, o que está ligado é o Merge. Eu sei disso porque quando eu passo o mouse, aparece para mim a opção de Object Drawing. Então não é essa que está ligada agora. A que está ligada é o Merge. E olha que legal que é essa ferramenta que eu estou falando para vocês. Se eu voltar aqui e clicar só numa lateral, eu consigo remover ela. Eu não estou usando atalho, tá? Eu estou só clicando e puxando o objeto. Eu também posso deformar ele. Tá vendo ali, ó? Que ele aparece para mim. Ao invés de aparecer o tradicional, ó, eu tenho esse, mas aqui também, ó, se eu passar o mouse, eu tenho essa vírgula zona. E ela me permite deformar o objeto. Então é um modo de desenho mais tradicional e mais livre que o Animate te dá. Cara, isso aqui é muito bacana para você criar formas, definir objetos, fazer efeitos. Você pode marcar um frame aqui desse jeito e no próximo frame, apertando criar novo frame, esse cara pode ter uma outra aparência, ó. Então aqui eu já vou ter uma animação de um outro objeto. Tá vendo, ó? Simplesmente fazendo uma única ferramenta. Entendem como que isso pode abrir o leque de possibilidades para vocês animarem? Muito grande, tá? E o que vai acontecer se eu colocar um outro objeto na frente, por exemplo? Eu vou trocar a cor do próximo objeto para vocês verem. Pegar um vermelho, tá? Sem cor de preenche, de traçado. Vou desenhar aqui, ó. Beleza? Se eu pegar a setinha e puxar, olha aqui. Ele já cortou o objeto. Esse modo, o modo padrão do Animate, chamado de Merge, de mesclar, é muito parecido com o Shape Builder, que a gente já veio de outras aulas usando o Shape Builder, tá? E aí tem uma variação disso. Nesse modo, você tem liberdade de criar para fazer sobreposições ou até remover elementos, tá vendo, ó? Então agora eu tenho elementos completamente diferentes. Como é que eu faço para selecionar o objeto todo? Eu dou um duplo clique e ele seleciona o objeto todo. No caso aqui eu peguei essa linha, tá vendo? Ó? Pegou só um canto da linha, não pegou o resto da linha e não pegou a forma. Se eu der um duplo clique, ó, ele pega tudo. Deixa eu dar um zoom. Ó, selecionei.
duplo clique, selecionou tudo. Duplo clique, selecionou tudo. Tá bom? E o outro modo, que é um modo que a gente está mais acostumado a usar dentro do próprio Illustrator, que são objetos de sobreposição. Tá? A Adobe vai chamar o próximo modo de Object Drawing, desenho de objeto. Então vou selecionar esses caras. Esqueci de falar. Se eu quiser usar a própria ferramenta de seleção como um Pathfinder, um Shape Builder, eu também posso. Eu posso vir aqui, ó, selecionei e já posso ir separando, ó, sem usar ferramenta mais, sem usar atalho mágico. Então eu posso usar minha própria ferramenta de forma, ó, com a ferramenta de seleção, para ir desmembrando esse objeto. Muito legal, cara. Esse recurso tinha que ter em todos os softwares vetoriais, tá? O Animate sempre teve ele, desde que eu lembro, e é muito poderoso esse recurso, tá? Outra coisa que é legal de falar é que se eu quiser transformar o tamanho dele aqui, não é segurando o Shift direto. Eu tenho que ligar uma ferramenta que vai habilitar isso para mim, que é essa ferramenta aqui, ó. É a ferramenta, tá, de Free Transform. O atalho dela é Q. Então eu tenho que vir aqui e ligar a Free Transform para agora eu poder transformar o objeto, tá? Deixa eu selecionar aí todo, duplo clique, Q, e aí, ó, eu seguro o Shift, mantenho a proporção, eu seguro o Alt a partir do centro em um grid. Se eu quiser puxar só de um lado, aqui eu também consigo mudar o ponto pivô para mudar a transformação ou até a rotação. E isso é muito útil para quem anima quadro a quadro, né? Porque a cada novo frame você pode ter transformações. Que, por exemplo, ó, esse era o quadro inicial e esse é o quadro que eu estou fazendo essa bagunça aqui. Vamos supor que no próximo quadro, essa ferramenta aqui, ó, eu tenha feito uma rotação com ela. Deixa eu mudar o ponto pivô dela, né? Eu tenha feito uma rotaçãozinha com ela. Beleza? Eu também não quero mais esses objetos aqui, então eu seleciono eles e deleto. Opa. Então olha aqui, ó. Aqui também eu não quero, né? Então todo mundo vai embora. Então eu tenho primeiro, segundo e terceiro frame. E isso vai fazendo as animações de forma e de shape que a gente vai ver em outras aulas, que são as shape twins, as interpolações de forma, que é quando você pega o objeto ele vai se transformando em outro, tá bom? Qual é o segundo modo? O segundo modo é chamado de Object Drawing, tá? E é definitivamente o modo mais comum que a gente já está acostumado a usar em outros softwares. Eu tenho que vir aqui e habilitar esse modo, tá? Eu tenho que vir aqui, ó, no painel de propriedades e ligar o modo de Object Drawing. Ele não vem ligado no padrão, tá bom? Ligado ele, eu sei que ele está ligado porque está com essa linha azul. Eu vou criar um objeto, vou trocar a cor do próximo, vou criar um outro. E aí já não acontece mais aquele efeito que estava acontecendo anteriormente, que lembra o Shape Builder ou o Pathfinder. Agora o Animate entende esses objetos como containers isolados. É um modo muito mais parecido com o Illustrator, por exemplo. Você fica mais tranquilo de fazer objetos que não se toquem, tá? Que não se sobreponham, que não façam esse efeito de sobreposição que é muito comum em animações de forma e animações 2D. Então vai da escolha que você precisa, da necessidade do seu trabalho. Na hora que você estiver fazendo um projeto, na hora que você pegar o canvas e começar a produção, você vai ver. Eu posso usar o modo de Merge Drawing, que é o padrão, ou eu posso usar o modo de Object Drawing, que é esse cara novo aí, tá? Esse recurso é muito bom, principalmente para quem desenha formas primitivas, para fazer sobreposições, e isso também vai funcionar com linha, tá? Também a gente tem um recurso de linha para isso aí. Então, por exemplo, eu posso ter desenhado esse objeto e ter usado uma linha para ele. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, vou desligar, né, o camarada, desenhei um objeto, setinha, né, opa, eu não desliguei, acho que agora foi, porque às vezes ele fica habilitado no padrão, e aí é você que tem que vir aqui, pronto, e habilitar ele. Pegar uma linha, atravessei o objeto com a linha, e ó, se eu quiser já é um objeto separado, mas eu não quero ainda não, eu quero pegar essa linha e curvar ela, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui pode ir embora, posso dar um clique aqui, ó, ou duplo clique, vou dar um duplo clique, quero abrir um vão nesse cara, ó. Beleza? E aí ele faz pra mim. Agora, se eu quiser aqui agora, eu posso pegar esse objeto e deletar ele. Então, ó, agora eu tenho esses objetos de forma distinta. Beleza?
Então tem várias maneiras de você criar as suas sobreposições e os objetos que você pretende para desenhar, tá bom? Isso vai facilitar muito o processo. E lembrando que isso aqui é muito parecido com o painel do Illustrator. Então, ó, na hora que você habilita uma ferramenta, você tem aqui do lado o painel de cor de preenchimento e cor de borda. Eu ainda vou explorar mais um pouquinho esse Object Drawing. Ele pode ser ligado por aqui também, tá? Não só pelo painel de propriedades. Você pode apertar J para ligar e desligar, ó. Tá vendo? Ó? Deixa eu dar um zoom para vocês verem aqui de perto. Vou jogar um pouquinho para cá minha tela. Ó, eu quero habilitar ele. Eu aperto J. Habilitado, desabilitado. Modo de mesclagem e depois no modo de Object Drawing, tá? É vocês que escolhem. E aqui do lado também eu tenho o painel de propriedades, que é muito parecido com os softwares da Adobe que a gente já está acostumado, embora nessa versão 2020 deu uma atualizada, ficou mais interessante, tá? Eu tenho agora a opacidade de cada elemento, eu não tinha isso, então eu posso trocar a cor de preenchimento de traçado, botando opacidade em cada um. Eu tenho largura da borda por uma barra, eu tenho o estilo, largura, a escala, eu já tenho um acabamento de stroke, que a gente já viu isso nas aulas de vetor, opções do retângulo, se eu quero um retângulo quadrado, quero um retângulo arredondado, se eu posso trabalhar ele de forma aqui, ó, individual ou isolada, tá? Tá vendo, ó? Para ele ficar arredondado, então, por exemplo, eu pego aqui um retângulo, desenho um retângulo, aí eu quero trabalhar a curvatura desse cara, né? Vou selecionar ele todo para eu ter controle, tá? Deixa eu tirar essa borda para eu trabalhar isso aqui, beleza? Outra coisa que é legal é que você pode fazer isso também na hora de que você for criar, tá? Antes de você fazer, ó, você já escolhe isso. Aí por algum motivo você não quer fazer isso de forma uniforme, você quer fazer só nas laterais. Então aqui eu boto em 0 e aqui também em 0, ó. Então olha aqui, ó. Então é muito parecido com os outros softwares da Adobe, porém com essa reformulada que eles colocaram, beleza? E aí o que a gente vai fazer hoje é, usando esses recursos, usando a ferramenta Pincel, que é uma ferramenta muito bacana para desenhar aqui no Flash, tá? Ela é um pincel, você pode trabalhar a pressão, o tamanho desse pincel, e ela tem um recursinho muito bom aqui, ó, se você está usando uma tablet, assim como eu estou, você pode ligar ou desabilitar a pressão. Então nesse momento ela vai usar a pressão da tablet, deixa eu mostrar para vocês, tá? Então se eu vier aqui, ó, e der uma pincelada, ela vai, mas se eu pesar a mão, ó, ela também faz. Ela já é criada nesse modo de suavização do pincel. É você que escolhe a quantidade disso no smoothing, para deixar ele mais suave, tá? Então é vocês que escolhem. Eu super aconselho deixar. E se você estiver usando o seu mouse, você vai vir aqui desabilitar, usar a pressão. Ele vai trabalhar do teu tamanho, que você pode aumentar ou diminuir usando essa barrinha de size ou no teclado do seu computador usando o colchete, que é igualzinho o atalho de pincel do Photoshop, tá? É mais fácil porque você pode vir aqui criar um personagem, dar Ctrl Z e fazer uma curva, não gostou, vai desenhando quantas vezes você precisar até você ficar satisfeito com isso, tá? Você pode ir trabalhando os detalhes, que é o que a gente vai fazer na próxima parte da aula, tá? Que é o seguinte, vocês vão importar uma imagem e começar a trabalhar essas nuances, que é, deixa eu mostrar para vocês. Bem, aqui eu trabalho com camadas, tá? Então eu vou deletar essa camada, vou criar uma camadinha nova. Essa camada aqui, ó, eu vou jogar ela completamente fora. Nesse primeiro frame eu vou inserir uma imagem. Aí eu vou redimensionar a imagem, usar todos os parâmetros que a gente já está acostumado, né? Aperto o Q, dimensiona até o ponto que eu quero. E aí eu deixo essa imagem trancada e vou criar uma camada por cima para trabalhar as minhas poses. Desenhei a primeira pose, eu venho aqui e mexo a imagem, não mexo o desenho. Desenhei a segunda pose, venho aqui e mexo a imagem, não mexo o desenho. Vocês vão ver isso quando eu fizer aqui na próxima parte, tá? Eu vou fazer um vídeo um pouco mais acelerado, mas vai dar pra ver que a cada desenho que eu faço eu puxo pro lado para não me incomodar e eu não mover o desenho, e sim o fundo. Que isso aqui é uma imagem de referência baseada em 8 poses, que é um walk cycle, tá? Então na próxima parte a gente vai ver isso, tá? Vou mostrar pra vocês o processo e vamos amadurecendo isso, beleza? Vambora!
Então, estou de volta. Concluí o arquivo, né? Fiz a primeira variação dele, foi no speed, foi esse arquivo aqui. E vamos lá. Então, eu usei essa imagem como base, que é a imagem que eu vou disponibilizar junto com esse arquivo, para vocês animarem esse walk cycle bem básico, com 8 poses e nada demais. Se eu der uma prévia, porém, a imagem vai ficar aparecendo ali, e eu não quero isso, né? Eu usei isso aqui como uma forma e vou avançar para a próxima etapa. Tá vendo? Ó? Além do que também eu percebo que minha animação está muito ligeira, está muito rápida. E isso eu vou controlar pela quantidade de frames. Então, para isso, eu gerei um novo arquivo que eu vou desmembrar com vocês, tá? Agora, que é o seguinte, que é esse cara aqui, ó. A única coisa que eu fiz nesse arquivo é que eu deletei aquela imagem que estava abaixo, tá? E eu vou trabalhar agora esse walk cycle. Ele está muito rápido. Ele só, afinal de contas, ele é um walk cycle de somente 8 poses. Não é um walk cycle muito ideal que a gente pode considerar em animação. Existe um conceito muito popular em animação que é de se animar em 2, em 3 ou em 1. E o que significa isso? Aqui eu estou animando uma pose por frame. Então esse conceito aqui é o conceito do animar em uns, em ones. Assim, deu para perceber que ficou muito rápido. Então eu vou inserir quadros de complemento entre cada pose. No caso eu tenho 8 poses. Depois do frame 1, que é o frame marcado, eu vou inserir um frame vazio. E como é que eu faço isso? Bem, tem algumas maneiras de fazer isso. Você pode vir aqui, inserir um frame simples, deixar sempre ligado. Eu não deixo porque eu uso isso aqui mais na hora que eu estou criando. Então eu seleciono aqui, eu aperto F5 e ele insere um frame. Esse frame é um frame de complemento, ele não tem movimento, tá vendo? Ó? Então aqui no caso minha animação vai ficar sempre em 2. E é claro que a quantidade de quadros vai dobrar. Então vou colocar mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. E assim sucessivamente, até eu ter uma velocidade mais controlada. Então o que tem aqui agora? Eu tenho 16 frames. E vamos dar uma pré pra gente ver. Olha como é que o movimento é mais fluido, tá? Então esse é um conceito que é muito falado em animação, usado pelo Walt Disney e popularizado pelo Richard Williams, que a gente vai ver ao longo das aulas quem são e quais exemplos eles deixaram para os animadores 2D, que é muito comum esse walk cycle em 2. Dá para fazer também em 3, tá? Tem alguns animadores que animam em 3. Eu particularmente não gosto, mas alguns animadores gostam de animar em 3, tá? Então, por exemplo, ó, vou colocar mais um aqui, mais um. Agora eu vou ter para cada pose registrada 3 frames, beleza? Vai ficar um pouco lento para esse tipo de personagem, mas é bem fluido. Então isso aqui, ó, é um movimento de animação em 3. Eu vou deixar ele assim, tá? Legal, ó. Muito bacana, né? E agora, gente, eu quero mover para um canto da minha tela. Como é que eu faço para mover esse desenho depois de criado? Porque o processo de animação do Animate, cada frame registra a pose. Se você, por exemplo, pegar o transformar, que é essa ferramentinha aqui, né, ó, e mover, beleza. Opa, você até move ele. Aí você não move os outros frames. Tá vendo aqui, ó? Então você só moveu esse. Vai continuar ali. Como é que você faz para mover todos eles de uma única vez? Você já fez a sua animação, todas as poses, e agora como é que você faz para avançar nisso? Aí vem um truque. Existe um recurso na timeline aqui, ó, que se chama editar múltiplos quadros, edit multiple frames. Eu vou ligar esse cara e eu escolho a área que eu quero de seleção. No caso aqui eu quero pegar todo. Então eu quero que todos os quadros sejam editados. É muita coisa. Ele tá lembrando do primeiro ainda, ó. Deixa eu dar alguns Ctrl Zs. Beleza, agora pegou todo mundo. E aí eu vou selecionar todos os frames. Eu venho aqui com o botão direito, Select All Frames, ou eu uso o atalho Ctrl Alt A. E agora eu tenho certeza que todos os frames estão selecionados, inclusive os de abrangência da minha regiãozinha aqui, tá? Eu tô com um frame aqui a mais que eu não quero ele não, tá? Eu vou limpar ele, eu só quero o meu Edit Multiple Frames até aqui. Vamos ligar de novo, lá pro começo.
Vou limitar ele aqui. Show de bola. E agora vamos lá. Beleza. Todos os quadros agora estão selecionados. E agora sim eu posso chegar aqui e mover. Tá? Agora sim, desculpa gente, estou com o WhatsApp aberto. Professores, né? Então agora sim eu posso chegar e mover. Então, ó, agora eu posso vir aqui, pegar todos os frames e botar onde eu quero que a minha animação comece. E aí vamos ver se funcionou, né? Eu vou desmarcar e eu vou soltar. Então, ó, toda a minha animação vai acontecer aqui agora. Beleza? Vamos dar uma prévia? Tem um erro, tá? Ele tá entendendo aqui ainda, ó, que esse cara aqui é um frame. Então que remove frames. Prontinho. Agora sim, minha animação tá do jeito que eu queria. E fica em loop, ó. Aí eu posso fazer uma animação dele andando, dele se movendo, que é o que eu vou fazer nessa próxima parte, tá? Então até aqui a gente viu como é que funciona o processo de criação de um walk cycle, tá? Para a próxima parte eu vou abordar algumas coisinhas como um background, a primeira criação de uma interpolação, de um twin, como é que funciona esse processo de colocar o objeto com preenchimento, tá? Que eu abordei na primeira parte da aula, falando sobre o modo de mesclagem e o modo de desenho, e que objetos criados no Flash você pode preencher simplesmente levando o balde de tinta desde que as pontas se encontrem, um processo muito parecido com o Shape Builder lá do Illustrator, tá? E nessa próxima parte a gente aborda isso e conclui a nossa animação de Walk Cycle, beleza? Ok, estamos de volta. Então, só para a gente concluir essa nossa aula de Walking Cycle de animação, eu decidi por deixar ele aqui no meio da tela mesmo, porque eu quero fazer alguns objetos, quero desenhar algumas coisas, para dar uma sensação de que o objeto está se movendo, tá? Quando na verdade não é o personagem que vai se mover, é o cenário que vai se mover, tá? Então eu tenho uma camada aqui, né, que é a camada onde eu fiz essa linha reta, que é o chão, e eu vou aproveitar para desenhar algumas coisas nesse primeiro frame aqui, tá? Ela tá com uma extensão total da minha animação, então tá lá sempre, mas eu não quero que ele se mova. Eu quero dar uma sensação de que a gente via muito nos desenhos mais antigos, no que o personagem fazia o movimento de walk cycle, mas o walk cycle não acontecia por ele, acontecia pelo cenário, tá? Então vou fazer de novo essa parte, dar uma aceleradinha aqui no vídeo, tá? Desenhar algumas coisas e já volto, beleza? Ok, então fiz aqui um cenáriozinho rapidinho, né, só pra gente ter uma noção. E uma coisa interessante aqui é que não vai funcionar se o meu personagem não tiver preenchimento, né? Então agora eu preciso me atentar para o seguinte fato. Dentro do Animate, os elementos precisam estar preenchidos para que a gente consiga fazer isso aqui funcionar do jeito que eu quero, ele passando. Se vocês perceberem, ele vai funcionar muito bem em quase todos os casos. Somente em alguns casos em que os pontos não estão conectados é que não vai haver preenchimento. Para vocês entenderem isso aqui, vamos supor que eu vou pegar um preenchimento de uma cor, que pode ser esse verde, só para a gente ver. E eu vou preencher ele aqui, ó, nessa camadinha do personagem. Se eu clicar aqui, ó, ele não preenche. Sabe por quê? Tem esse vão aqui, ó. Mas aqui ele preenche. Aqui ele preenche. Aqui ele preenche. Mas ele não preenche aonde não tem isso daqui. Então é interessante
que vocês venham agora com o pincel e façam uma correçãozinha, tá? Esse processo é um processo mesmo, faz parte do processo de animação com Animate, tá? Não tem para onde correr, mas é bem legal, porque você vai ter controle do que você está fazendo, tá? E aí você pode usar a ferramentinha conta-gotas para capturar essa cor. Se você não sabe qual é a cor que está sendo utilizada, você pode... Deixa eu esconder minha barra de ferramentas aqui. Pronto, tá? E aí você pode sim pegar teu pincel e ir fechando. É só você vir aqui e fechar as lacunas para que ele consiga preencher, tá? Aqui também, ó. É super importante que haja esse preenchimento. Senão a ferramenta não funciona. Viu que agora funcionou? E aí, gente, não tem jeito. Vocês vão ter que fazer isso em todo o desenho, tá? Como no meu caso é tranquilo, porque eu quero branco, então é até mais fácil. Eu só não quero que ele apareça aqui, ó. Então eu posso usar esse prédio como referência mesmo. Se eu jogar, ó, viu? Ele vai preenchendo e vai tampando, né? Afinal de contas, eu não quero o meu personagem aparecendo ali. Eu quero ele andando. Show? Vou fazer isso aqui de novo rapidinho, porque, pô, o que eu vou fazer? Vou complementar as linhas e vou pintar. Não tem nada demais. Já volto, beleza? Solta o som. Show de bola, voltei. Beleza, então agora vamos animar isso aqui finalmente, esse cenário, tá? O importante é que você tenha feito isso em camadas separadas para que você consiga fazer exatamente do jeito que eu vou fazer aqui, tá? Então olha aqui, galera, a princípio eu já tenho tudo preenchidinho, tudo feito, tá? Dei um fit, o meu movimento já está acontecendo, ele já está andando, mas aí eu quero fazer o seguinte, eu vou colocar esse cenário mais ou menos aqui, né, vou puxar um pouco mais essa linha, vou trancar meu personagem, vou pegar essa linha aqui, vou estender mais ela um pouquinho, né, pegar meu pincel, dar um D, essa linha aqui, ó, dar um zoom para trás, até porque eu preciso dela aparecendo no meu cenário, seguro o Shift, né, pego ela aqui também, ó, o Animate está bem escuro, mas não tem problema. Excelente. E vamos lá. Então, eu vou pegar toda essa camada, todos os objetos que, né, não tem por que fazer a animação agora. Estou no primeiro frame, lembrando que eu estou no primeiro frame. Vou botar ela mais ou menos aqui. Onde meu camaradinha vai começar a andar. Opa, perdi chão demais. Vamos nessa. Preciso de mais um pouco. Aqui. Legal. Faltou um pedacinho aqui, hein? Vamos consertar isso logo? Olha lá, o brush também perfeito. A gente tem que consertar isso, é assim mesmo, na hora que está produzindo. Beleza. E aí eu vou até o último frame, né? Aperto o Q. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou inserir um keyframe aqui, tá? Eu vou colocar um insert keyframe para ele lembrar desse movimento, tá? E aí, mesmo esquema, vou botar ele aqui, até ele vai passar e sair de cena. Ótimo. Então já tem alguma coisa. Primeiro e o último. Mas aí pra gente ver esse deslocamento é agora que vem a mágica. Eu venho aqui, ó, seleciono tudo isso, botão direito, criar interpolação clássica. Create Classic Twin. O que é a interpolação? Já para a gente começar a entender, então eu vou explicar com calma sobre isso em outras aulas. A interpolação é quando eu pego quadros que seriam estáticos e os conecto com o estágio inicial e o final. É basicamente uma animação que você só tem que se preocupar com os dois pontos, os dois extremos, o início e o fim. E o resto é automatizado pela interpolação. Ela conecta os pontos, criando um comportamento. Isso é uma interpolação, tá? E aí, Classic Twin.
Aqui tá dizendo pra mim que eu tenho que converter esse cara por um símbolo. Não tem problema, é isso que eu quero, tá? E aí eu tenho já uma transição. Meu camarada vai andando e vai parando. Vamos ver como é que ficou isso? Tá bem rápido, né? Cara, tá muito rápido. Eu não gostei. Vamos resolver isso agora. Como é que eu resolvo isso? Eu vou trancar essa camada, destrancar a camada do meu personagem. Eu vou vir aqui, ó, selecionar todos os frames. Todos os meus framezinhos do personagem, tá? Copiar. E como eu já tenho a distância certa aqui, eu vou dar um paste frames. E agora eu vou diminuir um pouquinho minha timeline. E vou fazer de novo esse processo. Eu quero ele um pouquinho mais cheio. Eu acho que melhorou. Agora eu destranco isso aqui. Aqui eu vou apertar F5 até enjoar. Tá? Nada demais não. Que aí eu vou ganhar espaço. Ó. Melhorou, né? Vamos ver? Ah, pô, tem nem o que falar. Muito melhor. Muito mais visível, né? Tá vendo? E aí eu já tenho minha primeira animação de walk cycle, de ciclo de caminhada, utilizando duas camadas, utilizando uma imagem de referência. Essa imagem é do livro do Richard Williams, tá? O Animator Survival Kit. Eu vou disponibilizar ele também para vocês um pouco mais para frente. Eu tenho que procurar ele aqui no meu HD, nos meus HDs. E aí eu usei aqui conceitos de interpolação, conceitos de animação quadro a quadro, animando em 3, um keyframe de registro e 2 frames de continuidade. E eu vou também colocar isso aqui no formatozinho de SWF ou de GIF para vocês abrirem aí para testar. Beleza? Então é isso, galera. Pratica. É um módulo novo, é bastante informação para quem nunca fez isso. Mas veja, volta quantas vezes for necessário. Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem aqui nesse programa. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu!